Quando eu conheci o Continuum, eu estava numa fase de transição de carreiras. Eu trabalhava como executiva numa empresa que fazia eventos, coisas muito grandes, e o meu corpo não estava aguentando o pique do trabalho em eventos. E aí eu tive uma lesão, fui procurar ajuda, e aí começou um longo processo de reencontro do meu corpo. Eu estava sendo rolfada por uma querida amiga rolfista, a Mônica Caspari, e chegou uma certa altura, a Mônica disse: olha, vai ter um workshop aqui em São Paulo no fim de semana tal, e eu acho que você deveria fazer. E eu perguntei: o workshop do quê? Ela falou: não interessa, vai e faça. Para mim foi assim Eu lembro os primeiros minutos do workshop, quando eu vi a professora, né, a Divo Müller, que é a professora, uma das professoras alemãs, ela começou a se mover e eu falei: nossa, é isso. Foi um reconhecimento total de uma possibilidade do meu corpo que até então com a qual eu nunca me havia deparado antes em termos de método, vamos dizer, e que falou lá para dentro das células, né? A maior dificuldade foi técnica, no sentido de que a Emily morava nos Estados Unidos e eu no Brasil, e eu tinha uma vida muito ativa aqui acontecendo, então foram os deslocamentos, teve todo o investimento envolvido nisso e tal. Dúvidas conceituais, dúvidas espirituais, dúvidas de qualquer tipo, eu não tive nenhuma. Assim, o dia que eu senti, é isso que eu vou fazer, não teve titubeio, eu não hesitei nem nada. Agora, realmente foi um desafio pessoal. A minha vida mudou, deu cambalhotas no meio do processo de formação como professora e mesmo depois, em função de uma grande mudança interna que aconteceu. Mas eu não diria que isso foi uma dificuldade, isso foi o que foi o processo. E eu estava pronta e disposta a fazer o que eu fiz. Então, quando eu conheci o Continuum, eu não fazia ideia do que era o corpo. Mesmo já tendo sido rolfada e outras coisas, o Continuum trouxe uma compreensão do que é o humano, e trouxe e através do Continuum eu entendi alguns conceitos a respeito dos quais a Emily falava, que era bioinserção, cosmoinserção, que eram coisas que eu assim, não fazia nem ideia de que pudessem ser pensadas, não tinha ideia. E isso se tornou uma realidade. Agora, quando você é uma executiva que está trabalhando numa grande empresa e essas ideias começam a aparecer, tudo começa a mudar. E eu acabei por parar de trabalhar na área que eu trabalhava. Eu tive coisas como um divórcio no meio do caminho, também porque o meu companheiro não conseguiu acompanhar, e para ele era intolerável todas as mudanças que aconteceram. Esse é um objeto que ele me acompanhou na minha trajetória da formação de Continuum. Ele é uma cobra feita por uma tribo brasileira, eu não sei mais qual foi, e eu comprei de presente para a Emily. Quando chegou na hora de pôr na mala, ele não cabia. E ele não pôde entrar. E em Continuum, a serpente é a representação da água na terra. E ficou a intenção de levar, e eu falei para ela, então eu dei para ela de presente simbolicamente esse objeto, mas ele ficou comigo. E ele mora, na verdade, sempre nas entradas das casas onde eu moro. E como hoje, ele está lá. Então, e eu chamo ela se chama Emily. Então, sou recebida por ela todos os dias e me despeço dela todos os dias quando eu vou trabalhar. O professor que mais me influenciou foi o Robert Littman. Sem contar com a Emily, que é a criadora do método com quem eu fiz a formação. A Emily é fundante, obviamente, no trabalho que eu faço, ela que criou o Continuum. Mas com o Robert eu tive o Robert abriu uma possibilidade para mim que era desconhecida,
porque ele trabalha com anatomia. E ele abriu um mundo para mim, que era o mundo da anatomia, o mundo do interior do corpo, mas no detalhe mais técnico. E eu tenho uma vontade de saber isso, eu tinha curiosidade. E ele me ensinou a pegar livros de anatomia e ver como poesia. E me dá liberdade de entrar numa livraria de livros de medicina e pedir livros de anatomia, ou de histologia, ou de fisiologia, e comprar, ler e entender do meu jeito. Existe um conceito que a Emily desenvolveu, que é o das 3 anatomias. A anatomia primordial, a anatomia cultural e a anatomia cósmica. A anatomia primordial é tudo o que compõe a história do cosmos, da galáxia, do planeta, tudo o que aconteceu para que nós estivéssemos aqui em formato de matéria. E toda essa sabedoria registrada em nossos corpos. A anatomia cultural é o contexto cultural em que vivemos, é o que nós entendemos por nós, é o que nós entendemos por nosso corpo, o que nós achamos que é o movimento do nosso corpo, para que serve o nosso corpo, como ele se comporta no espaço. E esses são conceitos que são dados como verdade, mas são só conceitos. E a anatomia cósmica é a nossa relação com o cosmos, com o mistério, com tudo que está além da nossa compreensão. O contínuo tem uma característica muito interessante. Ele é um método em processo, ele é um método aberto. Ele é um trabalho aberto. Ele, na verdade, não é um método, ele é um processo. E a Emily trabalhava com muitos colaboradores de outras áreas. O contínuo considera que vida é processo e que nós somos apenas uma espécie vivendo no planeta e que nós trazemos em nós toda a história do desenvolvimento da vida e mesmo a história anterior ao desenvolvimento da vida presente no corpo. Dessa maneira, nós não é quando a gente fala nós somos compostos de poeira de estrelas, nós temos a informação dentro de nós e nós podemos acessar essa informação. E isso te coloca no cosmos numa situação de pertencimento total e de total relação e de troca de informações. A questão fundamental no contínuo é que o corpo é feito de água, composto essencialmente, primordialmente de água, e que a sabedoria da água se expressa em ondulações e espirais. Essa é a linguagem da água. Nós ativamos isso fazendo sons, explorando sons e respirações de uma forma muito particular, porque elas são explorações, elas não são, por exemplo, emissões organizadas do tipo mantra. Essas ondas, esses sons se propagam dentro de nós em ondas sonoras e nós aprendemos a perceber toda a trajetória que o som está percorrendo e permitir que o nosso corpo responda através de movimento a esse estímulo ondulatório. O cérebro não gosta disso. Ele não gosta dessa ideia de que o corpo vai começar a se mexer porque vai seguir o movimento das águas. E ele tenta dominar o corpo o tempo todo. E nós aprendemos a ir fortalecendo essa relação corporal de maneira a que ele possa relaxar e que ele possa também se beneficiar dessa delícia que é deixar o corpo fazer o que ele quer. E o corpo, quando ele faz o que ele quer, o que ele sabe que ele pode, da maneira que ele pode, ele faz coisas inacreditáveis. Nós ganhamos não só resiliência, nós ganhamos amplitude, nós ganhamos força, nós ganhamos flexibilidade, para usar a linguagem mais convencional, mas de uma maneira inesperada. É frequente as pessoas falarem: nossa,
De repente eu vi, o meu braço estava num lugar, mas eu não consigo levantar o braço até aqui. Eu tenho uma lesão e o meu braço só levanta até aqui. Mas ele estava aqui agora e estava se mexendo feliz e eu estava sem dor nenhuma. Isso é frequente, isso é o dia a dia do trabalho. E isso só acontece porque o cérebro pôde descansar e parou de dizer para o corpo: você não pode, você não pode, você não pode, não dá, não consigo. Eu acho que o segredo reside na escuta atenta do outro. E é através dessa escuta do que o outro, do que os alunos trazem, do que as pessoas trazem, é que é possível encontrar o caminho para tornar o processo palatável. Continuum, por exemplo, não tem busca de resultados. Primeira pergunta que as pessoas fazem é: para que serve? E é difícil você dizer não serve para nada. Não serve para nada e serve para tudo. E através disso é possível trabalhar com pessoas que têm lesões seríssimas, pessoas recuperando de cirurgias no cérebro, ou artistas com bloqueio de criatividade, ou pessoas que têm curiosidade sobre a vida. Os desafios que eu vivi para trazer os conceitos do Continuum para o Brasil foram grandes. Primeiro porque Continuum ele não deriva de nenhuma linhagem somática. Ele nasceu, realmente ele tem uma criação solta no ar. Ele não deriva do Rolfing, ele não deriva, enfim, não deriva de ninguém. E ele traz uma proposta de autoexploração muito profunda, e a profundidade é atingida muito rapidamente. E eu senti que foi muito difícil trazer para o Brasil essa qualidade de introspecção, a qualidade, a profundidade de introspecção, porque isso não faz parte da nossa cultura. Essa questão da estética é uma das questões que trouxe dificuldade para o meu trabalho. Por exemplo, eu tive várias pessoas que fizeram aula comigo que usam Botox. O Botox é a antítese do trabalho do Continuum, porque em Continuum cada nanomovimento de uma célula é fundamental. Não existe a ideia só de grandes movimentos amplos. Quando os alunos relatam não está acontecendo nada, o nosso trabalho é mostrar que ali naquele nada tem um universo acontecendo. Quando a pessoa usa Botox, isso muda, né? Mas eu também fico feliz de saber que uma das pessoas que fez aula comigo parou de usar Botox, então isso é muito legal. Para mim a vida é linda, então não existe o conceito de certo, de errado, de bonito, de feio. Eu dei uma aula uns anos atrás para um grupo que tinha muitas pessoas, mulheres gordinhas, e para elas foi assim a coisa mais libertadora do mundo, porque eu dizia para elas: nossa, nós não somos gordinhas, nós somos musas maravilhosas, nós somos Vênus, nós somos generosas, fartas, gostosas. E isso foi uma coisa assim para elas que assim, eu acho que fez um mundo de diferença. Eu acho que o campo da educação somática no Brasil ele está vicejando. As pessoas têm dificuldade porque as formações são caras e realmente demandam investimento. Por outro lado, o impacto da vida, por exemplo, em São Paulo, que é onde eu moro, a vida é tão áspera em São Paulo hoje em dia, ou criou-se uma aspereza no viver, que demanda trabalhos de educação somática. É mandatório. O aprendizado de que o que se sente é verdade e deve ser respeitado, e pode ser respeitado, e pode ser seguido como informação de vida,
vai tornando a vida viável num lugar em que a vida tornou-se áspera. O grupo da Unifesp dos cuidados integrativos, que é liderado pela professora Cici Fontes, trouxe para o Brasil uma professora de contínuo de Israel, a Batia Schachter. O depoimento que a Batia deu ao final do workshop para o grupo que participou me tocou profundamente. Eu chorava assim poucas vezes acho que eu solucei na vida, assim como quando ela estava falando isso. Ela ficou muito impactada com o nível de estresse nos corpos das pessoas, todas eram de São Paulo. E o que ela contou, que me impactou muito, foi o seguinte: olha, eu moro em Israel, numa região muito complexa, eu já passei por bombardeios, eu dou aula na Alemanha, eu dou aula, enfim, em vários países da Europa, nos Estados Unidos, e eu nunca vi um nível de estresse presente nos tecidos como eu vi em São Paulo. Doeu ouvir isso. E me trouxe alegria e certeza também de que é isso que eu tenho que fazer. Essa é missão de vida. Pessoalmente, o contínuo é um modo de vida. Eu acordo e vou dormir desse jeito, que foi E o que significa ser o que ele trouxe como modo de vida? Ele trouxe a abertura dos olhos em cada poro do meu corpo. Ele trouxe a compreensão de que eu sou composta de átomos e que é possível conhecer, sentir, me relacionar com cada átomo, com cada molécula. E não só isso, mas também é possível me relacionar com os átomos e moléculas dos outros. E é assim que nós nos relacionamos. E que o ar que entra aqui, que sai daqui, entra ali e transforma-se em você, que depois vai se transformar na árvore que está aqui, e que depois vai virar passarinho não sei aonde, e assim por diante. Então isso eu acho que é o que é contínuo para mim. Eu acho que acordar de manhã é um ato político sempre, e é um ato espiritual sempre. A gente pode considerar isso ou não, mas eu acho que eles estão presentes o tempo todo, e é assim que eu vivo. Trabalhar com o corpo é um ato político, é um ato revolucionário. Pôr as pessoas em contato consigo mesmas, nas suas vontades, necessidades e possibilidades mais profundas, é um ato extremamente político. Contínuo também trouxe para mim uma dimensão da espiritualidade, como o contato, por exemplo, o contato com o mistério. O meu sonho é que um dia isso seja normal, fazer contínuo seja normal, e que ninguém estranhe e ache que ele está fazendo contínuo, como, nossa, ele está correndo ou ele está fazendo yoga. Porque, aliás, fazer yoga já foi muito estranho. Eu sou da época que fazer yoga era estranhíssimo e muito exótico. E eu acho importante a gente encontrar formas e linguagens justamente de sair das gaiolas douradas. É preciso ir mesmo para campo e fazer trabalho aberto, o mais aberto possível, o mais abrangente possível, para o maior número de pessoas possível, porque eu acho que agora é uma questão de sobrevivência da espécie.